antes de falar, né, sobre o tema, questão aí do 8 de janeiro, nós precisamos fazer uma volta ao passado, né? Até para dar esse panorama aí do golpe que nós estamos falando aqui, né, do golpe de Estado, né, tentar depor, nós temos que retomar pelo menos até 2018, né, na própria campanha eleitoral, né? Isso aí é fundamental, porque na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro já atentava contra o Estado Democrático de Direito. E nós poderíamos aqui passar a live toda falando aí de diversos exemplos. Mas nós vamos falar aqui de alguns que nós fazer um corte, né? Alguns que nós entendemos aí que são mais relevantes para provar isso que a gente está dizendo. Por exemplo, todo mundo se lembra, né, daquele discurso realizado no Acre, né? Bolsonaro falou: vamos metralhar a petralhada aqui do Acre. Né? Quero agradecer ainda a Maria de Lourdes. Se o golpe fosse efetivado, certamente nós estaríamos aqui hoje. Exatamente. Maria de Lourdes aí captou aí, com extrema clareza, com extrema lucidez aí. E se o golpe tivesse consumado, nós não estaríamos aqui hoje, né? Certamente não. Então, isso aí é muito claro, né? Ou seja, muito claro que nós não estaríamos aqui hoje, porque nós não estaríamos numa democracia, e numa ditadura você tem que falar ali o que o ditador quer ouvir. Você não pode criticar o ditador, porque se você criticar, pode ser que, como diz aí popularmente, que você amanheça, né, com a boca cheia de formiga. Então, é exatamente isso que nossa querida Maria de Lourdes falou aí, né? Então, nós não estaríamos aqui, porque se estivéssemos aqui falando qualquer coisa, poderíamos simplesmente sumir, como diversos sumiram, né? Desapareceram na ditadura militar. Como nós vamos aqui prosseguir na nossa live, né? O Bolsonaro várias vezes usou a expressão ponta da praia, né? Que era uma gíria, um jargão militar para dizer onde eram executados os servidores públicos. No tempo da ditadura militar. Então, pessoal, prosseguindo aí, o Bolsonaro falou, né, vamos metralhar a petralhada aqui do Acre, né, fazendo como se estivesse metralhando os eleitores e os candidatos do PT, né, do Partido dos Trabalhadores. É um fato público e notório, né? Bolsonaro fez esse gesto de fuzilamento, chamou o seu público e, com suas próprias palavras, a fuzilar a petralhada do Acre. Para bom entendedor, né? Para bom entendedor, meia palavra basta, e, obviamente, todo o Brasil. Né? Ele falou do Acre porque ele estava ali no Acre. Né? Então, não precisa nem ser bom entendedor, né? Aí está óbvio que não era só do Acre, era de todo o Brasil. Bolsonaro também declarou, né, após saber da notícia que haveria segundo turno, agora é guerra. Ou seja, então, uma eleição numa democracia virou uma guerra. Né? Então, não é mais uma disputa eleitoral. Né? Uma guerra é míssil, bala, né, fuzil. Aí vai ter ainda algum idiota da objetividade que ele estava falando uma metáfora, né? Falando sentido figurado e não literal. Não é o que os fatos revelaram. Os fatos revelaram exatamente o contrário, que ele estava falando em sentido literal. O Bolsonaro, né, chegou a ameaçar até mesmo o candidato da coligação O Povo Feliz de Novo, o Fernando Haddad. A sua hora vai chegar. Né? Então, era nesse nível aí que foi disputada, né, a eleição de 2018. Então, o candidato, né, Bolsonaro, continuou pregando que violência se combate com violência.
né? Sendo claro aí várias falas de incitação ao crime, né? Não era, né, uma incitação ao crime por um cidadão qualquer. Era uma incitação ao crime feita em disputa eleitoral de um postulante ao cargo de presidente da República, isto é, ao cargo público de supremo mandatário da nação. Ou seja, uma coisa aí com uma repercussão em toda a sociedade brasileira, né? São frases e verdadeira eram, né, essas frases era uma verdadeira conclamação à violência e à prática de crimes, de forma aberta, indiscriminada e direta. Não tinha nada de metáfora ali, não. Era, como aí se fala aí comumente, apito para cachorro. Como, né, ocorreram, né, várias práticas de atos criminosos que foram incentivados, né? Porque incentivar a prática de um crime, para o nosso espectador entender, também é considerado crime. É chamada incitação ao crime, né? O Código Penal, em seu artigo 286, descreve o delito de incitar o crime, incitação ao crime, que consiste em incentivar, estimular publicamente que alguém cometa um crime e prevê pena de 3 a 6 meses e multa. Né? Para que o crime seja caracterizado, é necessário que o incentivo seja feito de forma pública e direcionada a pessoas indeterminadas, como ocorreu durante toda a campanha eleitoral. Né? Então, está no Código Penal a incitação ao crime. Né? E por que isso não foi dado a devida responsabilidade? Nós vamos falar por que não. Né? Então, o ódio destilado por Bolsonaro na campanha de 2018, toda a raiva dele, né? A truculência. Né? Nós, inclusive, gravamos um vídeo aqui no canal, né? Que o Freud, né, já falava que todos nós, todo ser humano, né, independente do gênero, tem um instinto natural de agressividade. Se a sociedade não contém essa agressividade, ou seja, se o candidato a mandatário da nação ele é o primeiro a incentivar essa agressividade, né, evidentemente que essa agressividade vai aflorar e crimes serão perpetrados, como ocorreu. Era evidente que, se tivéssemos funcionando um Estado democrático de direito de maneira adequada, a candidatura dele teria que ser impugnada, teria que ser retirada do pleito. Era o certo a fazer. Tanto que nós entramos com uma ação pedindo a impugnação da candidatura do Bolsonaro por esses diversos outros crimes que foram cometidos pela campanha de 2018. Só que o judiciário se omitiu. Não havia interesse ali que Bolsonaro deixasse de ser candidato, que não fosse eleito, não tomasse posse e governasse. Falaremos disso aqui. Então, esse ódio destilado por Bolsonaro na própria campanha de 2018 não tinha limite. Ele podia falar o que quiser, fazer o que quiser, que as instituições estavam boca de siri, não estava falando nada. Então, isso aí, evidentemente, que ofendia, né, o Estado Democrático de Direito, porque a nossa Constituição Federal, no artigo 1º, inciso 2, 3 e 5, ela promove ali a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o pluralismo político. Se eu sou cidadão e não posso manifestar, né, a cidadania implica em direitos políticos. Está falando ali pluralismo político. O Haddad era um candidato de uma esquerda liberal, uma esquerda que quer apenas administrar o Estado capitalista, né, com políticas sociais e valorização do trabalho. Não é uma esquerda revolucionária. Não foi para a televisão pregar uma revolução que o povo tinha que pegar em arma para lutar para fazer o socialismo. Né? Então,
houve aí uma fala que desrespeitava o Estado democrático de direito, né, o pluralismo político. Então, a conduta, né, do Bolsonaro também ofendia, né, esses preceitos aí da Constituição Federal, porque ele promovia, né, a intolerância política. Então, o fato real é que, em razão dessa incitação à violência que restou impune, foram noticiados diversos ataques de apoiadores de Bolsonaro pelo país. Ou seja, foi uma clara ameaça à paz social, à cidadania, à dignidade da pessoa humana, ao pluripartidarismo e, consequentemente, ao nosso próprio Estado democrático de direito. Foram contabilizadas dezenas de agressões realizadas por eleitores de Bolsonaro, que claramente foram incitados à prática de violência e dos mais variados crimes, sendo ainda, né, uma comoção lembrar da morte do capoeirista Moa do Catendê, de 63 anos, que foi morto, esfaqueado, né, por um bolsonarista, apenas por dizer que era contra Bolsonaro. Então, nós chegamos aí nesse paroxismo aí. Ou seja, então isso aí demonstrava que a candidatura de Bolsonaro tinha que ser impugnada, né? Porque ele atentava todo, não só a Constituição Federal, os seus ditames basilares lá do Estado Democrático de Direito, como também a própria legislação eleitoral, né? Não só por esse tipo de crimes, mas pela questão de fake news, abuso de poder econômico e N coisas que também nós poderíamos passar aqui uma live toda, mas nós temos aí uma live no canal aí sobre isso. Mas eu não poderia deixar de falar, né, de lembrar aqui de um discurso que eu vi, tive a infelicidade de ver, um discurso improvisado de Bolsonaro para uma multidão de manifestantes que se apoia à sua candidatura em 2018 na Avenida Paulista. Ele usa essas palavras aqui, abre aspas. Só que a faxina agora será muito mais ampla. Essa turma, se quiser ficar aqui, vai ter que se colocar sobre a lei de todos nós. Ou vão para fora ou vão para a cadeia. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria. Então, você veja que, né, intolerância política, ofensa, né, o pluralismo político, e nada foi feito. Muitas vezes, né, como eu já falei aqui, ele falou em Ponta da Praia, né, que era uma gíria, né, usada na ditadura militar para o lugar onde o regime militar realizava as suas execuções sumárias para servidores públicos. Então, a verdade, pessoal, é que todas essas falas eram falas criminosas e que deveriam ser devidamente punidas. E Bolsonaro deveria ter respondido na forma da lei. Porém, as instituições silenciaram, porque a burguesia brasileira, de forma hegemônica e uníssona, a burguesia estadunidense e europeia queriam tudo menos o PT. Essa era a conjuntura de 2018. Por isso que o Estado Democrático de Direito não valeu. Né? E para não ser o PT, valia tudo, até mesmo recorrer ao fascismo tupiniquim, de quinta categoria, né? do militar que teve para ser expulso do Exército, porque queria botar uma bomba lá por reivindicações salariais, que foi expulso, que aí foi voltar atrás, aí ele foi afastado, né, aposentado, aí seguiu na carreira política. Então, esse aí, fascismo tupiniquim aí que se recorreu, porque o lema era tudo menos o PT. E, desse modo, as instituições silenciaram por todos esses crimes cometidos por Bolsonaro em série,
é um serial killer, né, de crimes. Mas os crimes não foram cometidos apenas na campanha eleitoral. Os crimes se sucederam de forma serial por todo o seu mandato. Foram muitos episódios em que Bolsonaro fez ameaça à democracia. As instituições silenciaram também, porque não era interesse da burguesia brasileira, né, de forma unânime, nem impedir a vitória eleitoral de Bolsonaro, sua posse, seu governo pelos 4 anos. Né? Ou seja, Bolsonaro prestou muito serviço, né, aos bilionários brasileiros, aos bilionários estadunidenses, não prestou nenhum serviço ao povo brasileiro. O Bolsonaro fez a reforma da Previdência. Para quê? Na verdade, a contra-reforma da Previdência. Né? No governo Bolsonaro foi realizada a contra-reforma da Previdência. Para quê? Para ter mais dinheiro para pagar de juros para os bilionários do rentismo. Ainda que você tenha, que está me vendo aí, tenha dinheiro lá, né? Que é justo até que você tenha, mas é uma fração muito pequena. Né? Certamente você não tem bilhões aplicados, mas tem quem tenha bilhões aplicados lá no Tesouro Direto. Então, esses que estão levando a maior fatia aí da sociedade brasileira. De mim, de você, trabalhamos, pagamos os nossos impostos para, né, pagar esses juros. Se você está recebendo de juros, né, do Tesouro Direto mais do que você paga de imposto de renda, você está no lucro. Senão, você está no prejuízo. Aí você faz as contas e vê se você está no lucro ou se você está no prejuízo. Agora, eu te pergunto, se você... Né, agora, imagina um bilionário que tem dinheiro aplicado lá. Vamos fazer aqui uma conta simples, de cabeça, 100 bilhões. A taxa que já foi de 14%. Né? Seria 14 bilhões num ano. Né? Então, é um dinheirinho bom, né? Então, as ameaças de Bolsonaro, né, os vermelhos, não se justificavam do ponto de vista legal, porque, como eu falei aqui, se tratava de esquerda liberal, que pretende administrar o Estado capitalista, apenas implementando a valorização do trabalho e políticas sociais. Não visavam a ruptura revolucionária do sistema capitalista para a implementação do socialismo, por exemplo. É uma esquerda domesticada ao próprio sistema capitalista. Então, qual a justificativa para essa fala do Bolsonaro? Do ponto de vista legal da Constituição, nenhum. É uma esquerda que, em tese, interessa ao próprio sistema capitalista. A bem da verdade, não é uma esquerda revolucionária que quer apenas administrar melhor o Estado capitalista, quer apenas a valorização do trabalho e políticas sociais. Qual é o problema para os bilionários? Vai respeitar a propriedade privada, né, que vem desde o imperativo categórico de Kant, né, que as pessoas de bem, se tiverem boa vontade, vão saber que a propriedade privada é justa. Então, qual o problema do PT ganhar a eleição, seja com Lula, seja com a Haddad, seja com quem for? Se é um partido que está circunscrito à democracia liberal burguesa. Né? Então, isso aí realmente não faz nenhum sentido do ponto de vista do Estado Democrático de Direito. Né? Então, é importante ressaltar que a sociedade civil se mobilizou de todas as formas, foram criadas milhares de instituições em defesa da democracia, e a democracia resistiu, graças à sociedade civil, à luta realizada por essas entidades não governamentais. Eu não estou falando das entidades governamentais, estou falando dessas milhares de entidades que surgiram no Brasil afora para defender a democracia. Vou dar só um exemplo aqui, que foi o da carta promovida pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né, a USP, com milhares de assinaturas. Nós sabemos que a USP não é o epicentro do progressismo no Brasil.
Mas você veja que até lá houve uma mobilização em defesa da democracia, do Estado democrático de direito, para ver a gravidade do estado em que nós estávamos, de ameaça à democracia no Brasil. Isso aí é uma prova cabal, inconteste, de que, de fato, existia uma ameaça latente à democracia no Brasil. Poderíamos aqui falar dos diversos 7 de setembro, né, que Bolsonaro falou que seria o último para os patriotas comparecerem lá. Prefiro também o termo patriotários, para os patriotários comparecerem lá, que seria o último. Então, você tinha aí, né, tudo isso aí acontecendo aí no Brasil. Então, você tem aí um quadro, esse era o quadro, né, que nós estávamos vivendo, né, no Brasil. E nós aqui no canal falamos de forma reiterada que a democracia corria risco caso Bolsonaro fosse eleito. Nós falávamos disso desde 2018, né? E muitos idiotas da objetividade falavam: não, o Bolsonaro vai ser contido pelos militares, não, o Bolsonaro vai ser contido pelas instituições, e não foi. A verdade é que não foi. A nossa democracia teve por um triz. Quem viu lá, né, o documentário realizado pela própria Globo News, viu que a democracia teve por um triz ali. Foram vários fatores ali, né? Nós vamos falar isso aí mais para frente. Mas aqui no canal a gente já alertava isso. Nós falamos isso aqui no próprio... Tem vídeo nosso também no próprio ano eleitoral aí, de toda a violência que era usada por Bolsonaro no próprio processo eleitoral. Enfim, uma série de falas também de outros militares de alta patente, e que você via que, ao contrário, né, dos militares conterem o Bolsonaro, você via que existia uma retaguarda, né, militar para as falas golpistas de Bolsonaro, né? E as instituições estiveram aquém aí do que foi necessário. Ainda que você tenha tido uma ação do Alexandre de Moraes, aí, apelidado aí carinhosamente de Xandão, mas você veja que, no final das contas, a ação do Xandão não impediu o 8 de janeiro. Né? E você veja que foram ali os representantes eleitos pelo povo que fizeram o que tinha que fazer, né? Para debelar aquela tentativa de golpe. Então, você veja aí que houve uma resistência da sociedade civil até no fato de ter eleito Lula, né? Um repúdio ao golpismo aí do próprio Bolsonaro. Então, vamos falar agora exatamente aí fizemos essa retrospectiva aí, não só do que foi a campanha de Bolsonaro, né, 2018, que ele já vinha pavimentando o seu discurso golpista, como todo o seu governo, que ele reiterou, isso é fato de domínio público, né? É público e notório, né, essas falas do Bolsonaro aí durante seus 4 anos que teve à frente da presidência da República Federativa do Brasil, das falas golpistas de Bolsonaro, das inúmeras vezes que ele atacou o Supremo Tribunal Federal, xingou o ministro da Suprema Corte. Né? Então, isso aí tudo é público e notório. Mas vamos voltar aqui agora à lei. Golpe de Estado, artigo 359-M, tentar depor. Então, você veja que o tipo penal é tentar depor, não é depor, é tentar depor. É isso que a gente precisa explicar para a população. Foi golpe de Estado, foi golpe de Estado. O crime de golpe de Estado é tentar depor, não é depor. Então, isso que precisa ser esclarecido para a população, porque isso aí foge do senso comum. O senso comum que a população trabalha
é o crime consumado, porque a maioria dos tipos penais ocorre quando ocorre o fato consumado, como eu falei aqui no crime de homicídio, o artigo 121 do Código Penal brasileiro, matar alguém. O crime não é tentar matar. Né? A lesão corporal é quando a pessoa comete, né, uma ofensa à integridade física de alguém, né, ou à saúde de alguém. Então, não é tentar, é fazer, é consumar. E já no crime de golpe de Estado, é tentar depor. Então, por isso, como foge ao senso comum, como eu falei no início, apenas menos de 1/5 da população tem a visão de golpe. Por quê? Do crime de golpe de Estado. Porque não tem a clareza que o crime é a tentativa. Né? É a tentativa. Então, vamos voltar aqui ao artigo 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena, reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Então, é isso aí, pessoal, que a gente tem que trabalhar, conscientizar a população, né? Que foi golpe de Estado, porque o crime de golpe de Estado, pelo nosso ordenamento jurídico, é a tentativa. A consumação do crime de golpe de Estado é a própria tentativa. Então, eu estou insistindo nesse aspecto, porque tem vários políticos, poderia falar do morto político Ciro Gomes, né, que ele falou que é uma desonestidade, um exagero dizer que foi golpe de Estado. O Aldo Rebelo também pronunciou nesse sentido, pelo menos o que foi noticiado, né? Que também não, que é um exagero, que não foi um golpe de Estado, e diversos outros. E você vê aí o próprio, né? Muitas vezes o próprio ministro Múcio aí, que faz o papel de embaixador, né, das Forças Armadas, né, no Brasil, você veja que claramente ele quer tirar ali, né, a batata quente ali das Forças Armadas. Mas todos que praticaram o crime de golpe de Estado na forma do 359-M do Código Penal, né, a fala do Alexandre de Moraes foi bem conclusiva nisso aí. Então, não só aquele baixo clero ali, aqueles, vamos dizer assim, aqueles peixe miúdo, né? Aqueles bagrinhos que estavam lá na manifestação do 8 de janeiro. Nós temos que chegar nos tubarões, nos peixes grandes. Né? Nós temos que chegar nos peixes grandes, inclusive no próprio Bolsonaro, né? Pelo golpe de Estado, pelo crime de golpe de Estado. E volto a dizer, é a própria tentativa de depor o governo legitimamente eleito. Né? Assim, precisamos explicar isso para a população e ganhar a população para a defesa da democracia, do Estado democrático de direito, pessoal. Importante aí a gente estar fazendo essa trincheira de luta aí, porque a luta pela democracia no Brasil não acabou. Né? Então, aí, eu até abro um parênteses, né, para abrir uma divergência aí com o ministro Flávio Dino, nomeado aí, né, ministro da Justiça, nomeado para o Supremo Tribunal Federal, dizendo que a democracia venceu. Nós vencemos uma batalha, mas não vencemos a guerra. Né? E a fala do Flávio Dino era no sentido de que teríamos vencido, né, a guerra, e não vencemos. A guerra precisa ser vencida ainda. Essa luta ainda não acabou, até porque a cadela do fascismo está sempre no cio. Não podemos, né, deixar de ter essa frase aí, muito feliz,
a respeito aí do fascismo, né? A cadela do fascismo está sempre no cio. E não podemos, né, esquecer também dos próprios crimes em série, né, que foram cometidos durante o próprio processo eleitoral da eleição de 2022, exatamente para que isso nunca mais ocorra no Brasil. Né, os abusos de uso da máquina pública, como nunca vistos, né, o diretor da PRF, Sivonei Vaz, que bloqueia diversas estradas, né, para impedir que eleitores de Lula comparecessem às urnas, né, o dinheiro que foi jorrado, né, na economia para comprar votos. Poderíamos aqui também passar a live toda enumerando aí uma série de crimes que foram cometidos, né, por Bolsonaro para ele conseguir aí a sua reeleição, e mesmo assim ele perdeu. Né? Mesmo assim ele perdeu. E também, para ficar clara essa questão do golpe, né, que foi todo um processo, né, construído desde a campanha, né, de 2018, que isso não foi um fato isolado, isso aí foi um processo. Tudo que ele falou na campanha, fez, tudo que ele falou e fez nos 4 anos que teve, quando ele perdeu as eleições. Mesmo ele perdendo as eleições, ele não passou a faixa presidencial para o Lula. Ele não aceitou o resultado das eleições. Né? E aí nós tivemos uma série, né, de questões antecedentes. Nós tivemos no dia da diplomação do Lula, né, no dia 12 de outubro de 2021, acho que todos que estão aqui na live comigo e que vão estar aí futuramente sabem que Brasília virou uma praça de guerra. Carros incendiados, ônibus, pessoas jogando um ônibus em fogo, imagem assim chocante que nunca tinha se visto no Brasil. Né? Empurrando um ônibus, esses vândalos, né, esses golpistas aí, empurrando um ônibus de cima de um viaduto, jogando, e não conseguiram, né? A sorte que não conseguiram jogar o ônibus de cima do viaduto. Então, um negócio assim realmente dantesco, né? Então, esses apoiadores de Bolsonaro, né, deflagraram, né, uma série de atos de vandalismo em Brasília na noite de segunda-feira, que foi lá do dia 12 de dezembro de 2022. Carros e ônibus foram danificados, incendiados, e até mesmo o prédio da Polícia Federal foi ameaçado de invasão e veículos foram incendiados. Sem falar do episódio, né, da véspera de Natal, da ameaça de explosão lá perto do aeroporto de Brasília. Né? Houve a posse, né, uma posse bonita, foi transmitido, parecia que estava tudo ali correndo bem, e houve aquela série, né, de atos ali, né, do dia 8 de janeiro de 2023, que nós temos aí que refletir sobre, né, como havia uma contaminação do bolsonarismo em diversas instituições ali. Evidentemente que, né, ali no governo de Brasília, né, na própria Secretaria de Segurança ali de Brasília, na própria Polícia Militar ali de Brasília, isso tudo precisa ser apurado, né, investigado. O Ibanez foi afastado, né, do cargo, houve, né, a intervenção ali, mas vamos concatenar esses fatos aí. Né? O 8 de janeiro, né, interessante a gente falar aí, como eu comecei a fazer, né, dessa atuação, no mínimo, ineficiente, né, da PM de Brasília. Porque os relatos foram que a PM de Brasília ela vai acompanhando. Primeiro é a questão dos ônibus, né, que vão chegando. Né, 100 ônibus levando aí
no mínimo aí 40 pessoas e pelo menos 4.000 pessoas ali, só que vieram de fora, né? Fora os que já estavam ali em Brasília. Então, uma mega operação, é uma frota, né? Sem ônibus, é muito ônibus, né? Não são poucos ônibus, é muita coisa. Então, isso envolveu muito dinheiro, né? Muito planejamento. E você veja, né, que a Polícia Militar ela vai acompanhando ali a manifestação e os manifestantes parecia que, né, não tenho prova, né, mas tenho o direito de pensar o que eu quiser, né? Parecia que a polícia estava acompanhando ali os manifestantes para levar ali na Praça dos Três Poderes e que o serviço fosse feito, né? Então, isso aí é uma coisa, né, que nós temos que realmente falar e exigir que haja aí uma investigação muito profunda nisso, para punir aí os que cometeram os crimes, seja pela ação, né, pelo ato comissivo, ou pela omissão, né, pelo ato omissivo. Então, isso aí precisa ser efetivamente, né, investigado, né? Por que a Polícia Militar, que escoltou esses manifestantes, esses 4.000 manifestantes, não teve a capacidade de impedir a evasão da Praça dos Três Poderes e a destruição do Palácio Planalto, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. Foram destruídos ali os três poderes, os símbolos maiores aí da República Federativa do Brasil. Né? E não se fez nada. Né? A coisa mais óbvia disso tudo é se fosse uma manifestação da esquerda, fosse do movimento dos trabalhadores sem terra, se fosse do movimento dos trabalhadores sem teto, né? Enfim, se fosse uma manifestação do PT com o mesmo propósito, de petistas, na posse ali depois, em 8 de janeiro, logo depois da posse do Bolsonaro ali. É evidente que nada disso tinha acontecido. Absolutamente nada disso tinha acontecido. Então, assim, choca ver a hipocrisia, né, das autoridades brasileiras, a disfarçatez das autoridades brasileiras, né, com esses dois pesos e duas medidas. Como é uma disfarçatez, uma hipocrisia que vem aí ofendendo o próprio Estado democrático de direito, o pluralismo político, né? Porque você veja que há muito tempo que as polícias vêm protegendo manifestações de bolsonaristas e metendo a porrada, metendo o cacete nas manifestações de professores, né? de movimentos sociais, né? de movimentos de esquerda, e dizer, mesmo que essa esquerda respeite aí essa institucionalidade burguesa, não seja uma esquerda revolucionária. Né? Então, assim, bem assim, gritante, né? Essa disfarçatez, essa hipocrisia. Né? Então, o fato é que os ataques e os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, né, também chamados aí de intentona bolsonarista ou intentona golpista, foram uma série, né, de vandalismos, invasões e depredações do patrimônio público em Brasília, cometido por uma multidão de bolsonaristas que invadiu os edifícios do governo federal com o objetivo de instigar um golpe militar contra o governo eleito Luiz Inácio Lula da Silva para restabelecer Jair Bolsonaro como presidente do Brasil. E que isso só aconteceu porque é evidente que houve uma conivência. Né? E aí, todos esses que foram coniventes,
por ação ou omissão, que respondam e paguem na forma da lei. Essa hipocrisia, essa disfarçatez, ela precisa ser revelada, né? Ela precisa ser desmascarada.